Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso 6º episódio do vlog Missões na Real. E dessa vez falando sobre cristianismo no Oriente Médio. Existe igreja cristã? Como é? Como não é? O que rola? Vamos ouvir um pouquinho? Para a gente entender a igreja cristã no Oriente Médio, a gente tem que entender primeiramente que não é uma igreja, no seu contexto geral, nem todas elas, ou a grande maioria, não nasceu de uma igreja da Reforma, por exemplo, ou nem veio exatamente da igreja católica. Sim, tem católicos, sim, tem reformados protestantes, mas tem vertentes de igrejas ali, como a copta, como a igreja ortodoxa, de forma geral, outras igrejas do Oriente Médio, que são igrejas que vêm de muito tempo, simplesmente são igrejas de famílias, são igrejas que é passado ao ensinamento de família para família e que você faz parte daquela família, então você faz parte daquela igreja. Não é uma igreja que, na sua grande maioria, não experimentou conversões e algumas delas nem aceita a ideia que alguém possa se converter. Um muçulmano se converter ao cristianismo, em algumas delas, não é nenhuma consideração. Por quê? Porque são igrejas que já vivem nesse ar de turbulência, nesse ar de guerra há muitos anos. Então, nem todas elas são exatamente perseguidas por serem cristãs, mas elas são isoladas. É um grupo, é uma minoria que vive isolada. Então, entendendo esse aspecto, são igrejas que muitas vezes existem, ninguém mexe com ela, e elas simplesmente vivem no contexto dela. Talvez você vai pensar, mas a gente não está ouvindo falar sobre a perseguição da igreja cristã, então não existe? Sim, existe. Essas minorias que vivem de forma isolada, ou dentro de uma cidade mesmo, mas de forma isolada ali no seu gueto, no seu contexto, muitas vezes acaba sim sofrendo perseguição, muitas vezes acaba sim sendo agredidas, porque são minorias. Porque são a minoria em um contexto. E dentro do cenário atual, sim, existe o contexto do Estado Islâmico perseguindo, muitas igrejas ali no Iraque foram perseguidas, cidades foram inteiras, mas nesse caso não é exatamente, é bom que a gente saiba, abra um parênteses, não é exatamente a igreja cristã apenas sendo perseguida. O Estado Islâmico tem perseguido e matado qualquer um que não seja um islâmico radical, que sigam o islamismo de forma extrema. Qualquer um que não siga dessa forma, eles têm matado. Então, nesse bolo entra tanto cristãos quanto muçulmanos nominais, muçulmanos que não vivem de forma extrema. Todos eles têm morrido. Fechando esse parênteses, essa é a igreja que o Oriente Médio conhece. É uma igreja cristã muito marginalizada, que vive de minoria. Poucas são as igrejas que vêm de forma a partir da reforma, que são contextos denominais, como a gente conhece, batista, presbiteriano, mas sim existem, mas são bem menores e são bem mais pontuais. E essas igrejas, diferentes das outras, essas sim têm um contexto já de pregação do evangelho e tudo, não tão abertamente, não é algo tão normal, mas que fazem. Mas é interessante ver uma mudança que tem ocorrido nos últimos anos. Nós temos escutado relatos de missionários, de pessoas que trabalham naquela área, que hoje em dia tem ocorrido conversões e tem ocorrido muçulmanos se convertendo e um crescimento da igreja cristã como nunca antes havia se ouvido falar naquela região. São pessoas e mais pessoas que têm se voltado para Cristo e querendo saber sobre Cristo como nunca antes ouvido falar. E isso é algo bem interessante de se perceber, porque a igreja local do Oriente Médio, eles não estão acostumados, na sua grande maioria, a fazer isso. E como agir agora? E é nesse ponto que eu queria falar. Olha, a igreja do Oriente Médio hoje é uma igreja que precisa de apoio. É uma igreja que precisa, e eles querem aprender, eles querem entender o que fazer, pois o Espírito Santo tem conduzido cada um deles a perceber o que está acontecendo no mundo hoje. São muçulmanos querendo se converter, são refugiados, são contextos diferentes que eles nunca tinham experimentado antes. E por causa disso, muitas dessas igrejas têm pedido ajuda à igreja brasileira, à igreja ocidental,
para que os ajude. E é um momento de nós olharmos. E não é à toa que a organização missionária igual a mais, missão de assistência à igreja sofredora, é tão importante porque são organizações que estão dando apoio a uma igreja que tem vivido em um novo tempo, em uma nova realidade que eles nunca tinham experimentado antes. E você, como igreja brasileira, você como igreja ocidental, é tempo de apoiar sim. E graças a Deus, grandes coisas têm acontecido, momentos diferentes têm acontecido e é hora de nós apoiarmos. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio, porque essas igrejas têm tomado atitude, têm tido ações, como apoiar e o que tem acontecido lá. Mas eu queria trazer realmente esse quadro. Olha, a igreja que vive no Oriente Médio era uma igreja que tem experimentado coisas diferentes, tem experimentado momentos diferentes. E nós, como igreja do Ocidente, nós temos que abrir os nossos olhos para apoiar, orar, interceder e enviar pessoas para o ensino, para o apoio dessa igreja. Quem sabe Deus quer falar contigo. Então, abre os olhos, perceba este momento, entenda este momento. A gente vai estar falando mais sobre essa igreja que tem crescido, essa igreja que tem desenvolvido, essa igreja que tem experimentado algo novo de Deus nos últimos tempos. E é dever nosso olhar para ela e orar por ela, tá ok? Então, essa é a nossa primeira parte sobre a igreja no Oriente Médio. Fique atento que a gente no próximo episódio a gente vai estar falando um pouquinho mais de quais são as ações que estão ocorrendo lá pela própria igreja que hoje habita o Oriente Médio. Valeu, galera! Assim, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para ouvir mais e para entender mais sobre missões do que está acontecendo no Oriente Médio hoje. Glorioso dia, gloriosamente tu me